Shangri-La existe? Dr. J. Pugliese. Uma das ideias que ressalta das tradições de todos os povos é a da existência de um país encantado ou terra sagrada, onde os ideais da humanidade estão realizados. De fato, tal ideia se encontra exposta nas mais antigas tradições da Europa, Ásia Menor, China, Índia, Egito e dos povos das Américas. Lugar este somente conhecido por criaturas que dele se fizeram dignas, mas também, nos sonhos infantis, porque nas crianças se acham a pureza e a inocência daqueles que, a bem dizer, nesta vida ainda não pecaram. O caminho que a tal lugar conduz é a chave mestra de todas as iniciações do passado, do presente e do futuro, pois que se prende aos mistérios da evolução dos seres e do próprio globo terreno. Uma dessas chaves, qual Abra-te Sésamo de Ali Baba e os 40 ladrões, é a palavra francês vitriol, 7 letras, dos antigos Rosacruzes, com o significado: visita interior à terra e rectificando invenizum mia lapidem, você encontrará todas as pedras, para provar, além do mais, que é no interior da terra onde se acha o verdadeiro mistério. A Grécia, nos seus mistérios de Delfos, Dionisos ou de Eleusis, nos fala do Monte Olimpo e dos Campos Elíseos. A região da bem-aventurança dos primitivos tempos védicos, designados com os vários nomes, Ratnasana, o cume da pedra preciosa, Emandri, a montanha de ouro, é o Monte Meru. O Olimpo dos hinduístas. Simbolicamente o cume deste monte místico, está no céu, sua parte média na terra e sua base nos infernos. É a mesma cidade dos 12 Ases, dos Edas escandinavos, ou o país subterrâneo de Azar, dos povos da Mesopotâmia. É o país do Amentia a que se refere o livro da Sagrada Morada ou dos Mortos do Antigo Egito. É a cidade das 7 pétalas do Vishnu, ou a cidade dos 7 reis do Edom, Éden ou Gan-Éden da tradição judaica, ou ainda o paraíso terrestre. Toda a Ásia Menor, numa só voz, até hoje faz referência a uma cidade de mistérios e cheia de maravilhas, Shambhala, Shambh, Alá, mansão dos deuses, que é a mesma Erdemi dos tibetanos e mongóis. Os persas chamaram-na de Alberdi ou Ariana Vaejo, a terra dos seus antepassados. Os hebreus a denominaram de Canaã, os mexicanos, de Tula ou Tulan, os astecas conheciam-na com o nome de Aztlan ou a cidade de Chicometais, os maias, de Mayapan. Os espanhóis acreditavam que tal cidade se achava nas Américas e denominaram-na de Eldorado e ficaram contentes quando souberam que tal cidade era conhecida pelos aborígenes pelo nome de Manoa ou a cidade dos tetos de prata e cujo rei usava vestes de ouro. Para os celtas, este lugar era conhecido com o nome de a Terra dos Mistérios do Attidananda. A tradição chinesa nos fala da terra de Shivin ou a cidade das 12 serpentes. É o mundo subterrâneo que fica na raiz do céu, segundo o Votan Tsental, e o caminho que a este lugar conduz é o da serpente. É o país dos Caucas, Calquis, ou Calqui, a famosa Colchida para onde se dirigiram os argonautas, à procura do tozão de ouro. Nota explicativa. No livro A Nova Mitologia, de Comelin, se encontra, na mitologia grega e romana, os infernos são lugares subterrâneos onde descem as almas depois da morte para serem julgadas e receber o castigo de seus crimes ou a recompensa das boas ações. Todos os caminhos levam aos infernos, disse um poeta antigo, isto é, a morte e ao consequente julgamento. Esses lugares subterrâneos, situados a uma profundidade considerável, embaixo da Grécia e Itália, estendiam-se até os extremos confins do mundo então conhecido, e assim, como a Terra era cercada pelo rio-oceano, eles eram circunscritos e limitados pelo reino da noite. Acreditavam os gregos que as suas entradas estavam situadas nos antros vizinhos do Cabo de Averno, ao sul do Peloponeso. Os romanos supunham que haviam outras entradas mais perto deles, como por exemplo os abismos do Lago Averno, as grutas vizinhas de Cumas. De resto, tanto na Grécia como na Itália, era em geral que todas as fendas, grutas, cavernas, podiam levar à comunicação com os infernos. A tradição que nos fala da existência das regiões subterrâneas, denominadas de inferno, é antiquíssima e mais tarde aproveitada e deturpada pelos teólogos para atemorizar e escravizar as massas. Podemos distinguir no interno grego 3 regiões distintas: Tártaro, Erebo e os Campos Elíseos. Estes 3 mundos subterrâneos ou interno dos gregos corresponde ao céu, purgatório e ao inferno do catolicismo.
O Tártaro era o lugar onde foram precipitados os anjos rebeldes, e para onde eram enviadas também as almas homens que haviam cometido crimes que lesam a lei universal. Por isso alguns mitólogos fazem uma distinção entre o Tártaro propriamente dito, a prisão dos anjos rebeldes, e o inferno dos maus. Erebo era lugar da purificação, uma região intermediária, onde as almas também deviam passar por certas transformações antes de entrarem nos Campos Elíseos, ou melhor, antes de descerem aos céus. Os Campos Elíseos ou Olimpo é a região das arredimidas pelos seus próprios esforços, é o lugar da eterna primavera, as suas florestas que emanavam os mais raros perfumes eram atravessadas pelo rio Letes, e ali os heróis e os deuses tinham o repouso e a felicidade perfeitas. Na Eneida de Virgílio, Enéas desce aos infernos. E é tal a sua dificuldade em sair daquele lugar, que faz dizer a Sibila de Cumes: "Um corpus hic labor est". O mesmo aconteceu com Orfeu, que vai àquele lugar em busca da sua bem-amada Eurídice. Jesus, por sua vez, segundo o próprio credo, desce aos infernos, para ressurgir dos mortos, ao terceiro dia. Quanto ao inferno, devemos tomar no seu verdadeiro sentido etimológico, ou seja, ínfero, fera, lugares inferiores, debaixo da terra. E nunca necessariamente uma região tenebrosa e cheia de horrores como estudamos em algumas religiões. Antes que o corpo, que a alma possam ter o direito de entrar nos céus, nos Campos Elíseos ou Agartha, necessário se faz que os desejos, que as impurezas sejam consumidas pelas chamas da purificação dos outros dois mundos, daí o simbolismo das chamas do inferno. Estes três mundos correspondem no homem a corpo, alma e espírito, segundo Plutarco. Enquanto a homem se achava na terra, a esta estava ligado, a alma, à lua, e o espírito ao sol. Fim da nota explicativa. Na Idade Média, se falou nos reinos do pai João como na ilha de Avalon, onde os cavaleiros da Távola Redonda, sob a chefia do rei Arthur e orientação do mago Merlin, para lá se dirigiram em demanda Santo Graal, símbolo de redenção, justiça e imortalidade. Quando, certa vez, o mesmo rei Arthur, seriamente ferido numa batalha, despede-se do seu companheiro e amigo Belovede, nome que também se dá a Agartha, e significa Bela Aurora, de dentro da barquinha onde viajava para os confins da terra, com as seguintes palavras: "Adeus, meu amigo e companheiro Belovede, eu vou para a terra onde não chove, não cai granizo, onde não há doenças, nem se morre, terra da imortalidade, portanto." Rei Arthur e seus 12 cavaleiros também representam o Sol e os 12 signos zodiacais, como suas casas. Da mesma maneira, Carlos Magno e os 12 pares de França. Jesus, por sua vez, era cercado pelos 12 apóstolos. Cristo é termo que se aplica ao próprio Sol. É chamado de mito solar. Seu ciclo é de 608 dias. Por isso que se lhe dá, astrologicamente, o nome de número CRístico, pois que o cabalístico é o 888. Nas tradições nórdicas da antiga Germânia, tal lugar é o Valhalla, o Vale de Ala ou de Deus, onde os guerreiros, os heróis, os kshatriyas, como é chamada na Índia essa casta sagrada, ao par da de Jinas ou sábios, iluminados, etc., eram para lá conduzidos pelas valquírias, Vale das Quiris, contrariamente ao Vale dos Kurus ou Gurus, mestres, adeptos, etc., tradição esta que inspirou ao grande compositor Richard Wagner a escrever suas monumentais e iniciáticas obras. Na de Parsifal, por exemplo, fala-nos das terras do Monte Salvato, do mesmo modo que em Lohengrin, onde se encontra o Santo Graal. Marco Polo parece ter sido o primeiro, no Ocidente, a falar desta cidade, quando faz referência a de Chipango, a cidade dos Palácios de Ouro. Os ciganos, povo estranho, cuja origem só agora foi revelada pelo professor Henrique J. ao serem Souza, interrogados, presidente da STB, responderam: "Eu sou o rei, ela a rainha, este outro conde ou valete, e aqueles 10, os soldados de nossa corte, apontando, assim, um naipe entre os 4 do baralho, cujo jogo eles fazem uso na arte da cartomancia, tarô dos boêmios." Também falavam em palácios de prata e ouro, com janelas de cristal, lugar de paz e felicidade, para onde um dia, depois de sua trajetória pela face da terra, teriam que voltar. Para os índios do Paraná, este lugar, este paraíso terrestre, é Paiquerê. Boaçucanga, região escondida, nas terras altas, além dos campos e pinheirais. Os que ali penetram, ficam sempre moços, as mulheres sempre bonitas, os homens sempre vigorosos.
Tudo é paz, alegria e felicidade. Para algumas tribos de Mato Grosso, tem o nome de Matatu Araracanga, com o significado de cabeceira das araras. Todas estas tradições inspiram obras notáveis, como por exemplo a República de Platão, A Cidade do Sol, de Campanella, Utopia, de Tomás Moros, O Paraíso Perdido, de Milton. Em nossos dias, na arte cinematográfica, como o filme Horizonte Perdido, do livro de James Hilton. Os que assistiram o filme ou leram o livro, guardam ainda a recordação maravilhosa de Shangri-La, a famosa cidade erguida no Vale da Lua Azul, no coração do Tibete. Talvez muitos tenham ido em sonhos a este lugar, quem sabe? Lugar este onde os grandes ideais da humanidade estão amplamente realizados em paz, amor, sabedoria. Mas tudo isso, leitor amigo, não é mera alegoria, não é uma fantasia, é uma realidade que o mundo só provará na melhor das hipóteses, daqui a alguns milênios. Afirmam os sábios do Velho Oriente que a verdadeira Shangri-La existe realmente ao abrigo dos terremotos, das grandes catástrofes, longe da maldade e ignorância humana. Nesta cidade sublime, só os de coração puro e mente esclarecida podem penetrar, e a eles o caminho lhes é revelado. René Guénon, Alexandra David New, e outros estudiosos do assunto, que durante longos anos viveram pelas regiões da Ásia, chegaram à conclusão que a verdadeira Shangri-La de todas as tradições é Asgard, melhor dito, Agartha. Governada por um ser misterioso, denominado o Rei do Mundo, permanentemente representado por outro entre os homens. No ano de 1924, estava representado no 31º Buda vivo da Mongólia, quando com ele terminou o ciclo do Oriente, dando início ao Ocidente Lux. Isto é, ao período em que a luz espiritual do mundo, por força de lei passava a se irradiar do Ocidente. Nota explicativa. Para que o leitor possa ter melhor ideia a respeito deste centro geral que é Agartha, e aquele que, em cada ciclo, a representa na face da Terra, transcrevemos neste lugar alguns trechos de imenso valor, extraídos da obra do presidente cultural e espiritual da STB, professor Henrique J. Souza, intitulado O Verdadeiro Caminho da Iniciação. Malkut, a 10ª Sefirot, é o reservatório onde reúnem as águas do rio, provenientes de seu cume, isto é, todas as emanações. Graças às influências espirituais, que ele espalha em abundância. Este rio do alto, e as águas que dele procedem, fazem lembrar o místico papel atribuído ao rio celeste Ganga, adonde procede o de Ganges, na Índia, tradição hindu, como também se poderia notar que a Shakti, de que Ganga é um aspecto, não deixa de possuir certas analogias com Shekinah, na razão da função providencial que lhe é peculiar. O reservatório das águas celestes é, naturalmente, idêntico ao centro espiritual do nosso mundo. Daí partem os 4 rios do Pardos. Pardos é termo que faz lembrar o paradis francês, com o significado de paraíso, dirigindo-se para os 4 pontos cardeais. Para os judeus, tal centro espiritual se identifica com a colina de Sião, a mesma que eles denominam de coração do mundo, designação dada a todas as terras santas, e que equivale ao Monte Meru dos hindus, e ao Borjo ou ao Bordi, a montanha primordial, dos persas. Os membros adiantados da STB, que de ser um colégio iniciático, por sua vez, é o centro de radiações espirituais para o mundo, tiveram a ocasião de presenciar um fenômeno estreitamente ligado ao mistério desses 4 rios sagrados, em 1949, cujas águas azuis começaram a banhar, desde aquela época, a superfície da Terra. Momento, pois, dos homens se definirem em relação ao seu progresso espiritual, no ciclo que agoniza, para o amanhecer daquele que desponta no horizonte do mundo. Por sua vez, o verdadeiro lugar onde tal centro se firma, é a estância de S. Lourenço, onde nosso movimento, a 28 de setembro de 1921, fez a sua espiritual eclosão, qual loto sagrado nascido do fundo das águas. Alegoria esta que vai muito bem com a referida estância hidromineral. E como o supracitado movimento tivesse lugar, a como a todos os anteriores aconteceu, no cume de uma montanha, hoje considerada como sagrada pelo próprio povo do lugar, recebeu o nome de Lourenço, a da própria estância, acrescido de Prabhasha Dharma, pois, segundo as escrituras orientais, é aquele do Manu do ciclo atual, isto é, da 7ª subraça do ciclo ário. Como se vê, tal nome dado à nossa montanha sagrada, é composto pelos 3 misteriosas iniciais, a LPD, da qual já se serviam respectivamente os condes de São Germano e Cagliostro, como prova o movimento, ao mesmo tempo espiritual e político, da Revolução Francesa, com a queda da falsa flor de lis dos Bourbons. Naquela época, as referidas iniciais queriam dizer Lilium Pidibus destrui. Sim, o lis ou lírio foi destruído, com a queda da Bastilha. Hoje, porém, é enaltecido, como o verdadeiro lírio ou loto das 1000 pétalas. Representando o 7º estado de consciência teosófico,
e consequentemente abiótico, na supracitada montanha. E como tal movimento vise, em primeiro lugar, as crianças, como a semente da nova civilização, a razão do lema da STB, Spes, Messis, in semine, a esperança da colheita reside na semente, o que ficará definitivamente aprovado pelo mundo. No ano 1956, um outro slogan foi desde o início adotado, em Laudate, Pueri, Domini. Louvai, crianças, ao Senhor, isto é, a Deus manifestado na terra. Nos dias que se aproximam, como Avatar Aquários, signo zodiacal este que começará no início do século XXI. Vide Ocultismo e Teosofia, de Laurentus. Em outros lugares da referida obra, encontra-se o seguinte: em Tabernáculo da Santidade de Jeová, como residência de Shekinah, é o Santo dos Santos, o Sanctum Sanctorum, o coração do templo, como o centro de Sião, Jerusalém, a termo este que pode ser aplicado não apenas a uma região ou lugar, mas a qualquer onde semelhante centro espiritual do mundo esteja em função, ligado à Agartha, etc. Era tido outrora, como o centro da terra de Israel, colocada no centro do mundo. Pode-se mesmo indicar coisas mais afastadas ainda, não somente o que já foi enumerado, tornando-o em ordem inversa, mas também, o tabernáculo no templo, a razão da mesma STB o ter edificado numa colina, que recebeu o nome tradicional de Canaã, ou Promissão, a Arca da Aliança. Lugar de manifestação de Shekinah entre os dois querubins, qual aconteceu no ano 1921 nesse mesmo lugar, na aparição levada a efeito diante dos dois principais fundadores e chefes do referido movimento em que a STB está empenhada, que representam, como tal, aproximações sucessivas do polo espiritual. Foi esta a razão que levou Dante a apresentar Jerusalém como polo espiritual. Isso, porém, desde que se abandone a ideia racial ou relativa apenas ao povo judeu, torna-se sobretudo simbólico, e não mais constitui um determinado lugar, no sentido estrito da palavra. Todos os centros espirituais secundários, constituídos por adaptações da tradição primitiva em condições determinadas, são, como já tivemos ocasião de demonstrar, simples imagens do Centro Supremo. Nestas condições se pode achar Sião, que não passará, por isso, de um centro secundário, Monte Líbano, Baalbek, etc. O foram, dizemos nós, não passando, talvez de subagências na face da terra, desse mesmo Centro Supremo, que tanto pode ser Agartha, como Shambhala. De ambos esses subcentros os referidos chefes de nosso cultural e espiritual ao movimento, receberam expressivas mensagens em árabe e em outro idioma, figurando no museu do referido templo edificado na estância de São Lourenço. Capaz, no entanto, de como aquele se identificar pela semelhança existente entre os dois. Jerusalém é, de fato, como seu nome indica, numa imagem da verdadeira Salém, ao mesmo termo Salomão, que se dá a um dos mais sábios reis da sua história, provém daquele nome. E não falta quer afirme o nosso rio Solimões ter o mesmo étimo. Isto nos leva a reafirmar não ser ela terra santa, mas apenas, terra de Israel, etimologicamente falando. Realeza de Ísis ou Ió. E tanto basta para se deduzir onde querermos chegar. E mais adiante da mesma obra. Outra expressão de valor, como sinônimo de terra santa, é a de terra dos vivos, antes dito, dos imortais, que, a bem dizer, é o mesmo mundo de Duarte das antigas tradições, ou melhor, do vivos que passam por mortos, que designa manifestamente a região da imortalidade, como foi dito no último parênteses. Esta designação em seu sentido próprio e rigoroso, aplicável ao paraíso terrestre ou a seus equivalentes simbólicos, tendo sido também aplicado às terras santas secundárias, e notadamente à terra de Israel. Disse que a terra dos vivos compreende 7 terras, a tal como Agartha, etc. E Mr. Vulia noticia, nesse sentido, que esta terra é Canaã, onde vivem 7 povos. Com efeito, tudo isso é real no sentido literal, mas, simbolicamente, essas 7 terras poderiam muito bem corresponder aos 7 dvipas, ou continentes, que segundo a tradição hindu, possuem por centro comum o Monte Meru. Do mesmo modo, quando os antigos mundos ou criações anteriores à nossa, a Terra, são figurados pelos 7 reis de Edom, ou do Éden ou paraíso terrestre, cujo número setenário coincide com os da própria criação ou 7 dias da Gênese, nos revela uma grande semelhança demasiado frisante para ser tida como acidental, com as eras dos 7 Manus. Lembramos o nome dado à nossa montanha sagrada, como sendo a de um desses mesmos Manus, contadas desde o início do Kalpa até a era atual. Fim da nota explicativa. Um ser misterioso, denominado o Rei do Mundo, permanentemente representado por outro entre os homens. No ano de 1924, estava representado no 31º Buda vivo da Mongólia, quando com ele terminou o ciclo do Oriente, dando início ao Ocidente Lux. Isto é, ao período em que a luz espiritual do mundo, por força de lei passava a se irradiar do Ocidente.
Desde essa época o Tibete, até então inacessível aos estrangeiros, passou a ser visitado por quem lá quisesse ir, e hoje, invadido, não mais possui as premissas do passado. Estes acontecimentos confirmam a profecia de Tsongkhapa, fundador do lamaísmo, relativo ao Trashi Lama, que a terra sagrada de Bodh-u, Tibete, seria inacessível aos estrangeiros até o dia em que o Trashi Lama reencarnasse no país de Phelem, ao ocidente, para disseminar a lei de Tathagata, e que para além das águas negras de Kalapani, ao oceano, se iniciaria um grande movimento espiritualista. A última representação oficiais deste misterioso rei do mundo, regente supremo da Agartha, no Oriente, terminou com o 31º Buda vivo da Mongólia, e o 13º da série dos Dalai Lamas no Tibete. Inútil e sacrílega é a comédia que se representa desde aquela época, 28 de setembro de 1921, no Tibete, como em todo o Oriente. Comédia essa tecida pela política de alguns lamas cobiçosos do país de neve eterna, mas que já começam a apelar para os homens do Ocidente. Ossendowski afirma que a Agartha, cuja significação é intangível, impalpável, inacessível, invencível, segundo certas tradições, tem em Lhasa certa semelhança? Segundo outras tradições, nem sempre foi esse lugar inacessível, intangível, etc. Em outras épocas, esteve na face da terra, era a parte mais sagrada da própria Atlântida, onde os deuses se confundiam com os homens. A mesma Bíblia afirma que os anjos tiveram de se unir com as filhas dos homens. E estes, segundo aquela outra tradição, não eram tão maus e ignorantes como agora. A grande catástrofe atlântica concorreu para que a referida região se passasse para o seio da terra. A bem dizer, ela a verdadeira arca, barca ou Agartha, para onde o Manu daquela ocasião, mesmo que se chamasse Noé, conduziu seu povo ou família, a fim de não sucumbir na referida catástrofe. Com outras palavras, para que a semente ficasse, a fim de ser formada a nova humanidade, civilização ou raça. A jovem misteriosa, que foi queimada numa fogueira, e de cuja boca saiu, na hora de exalar o último suspiro, uma pomba de alvura imaculada, a símbolo do Espírito Santo, ou do terceiro Logos, que é ainda o do seio da terra, e que se chamou Gene Dark, Gina, ou gênio da arca, da barca ou da Agartha, ou mesmo do arco em relação à velha lenda dos países escandinavos, etc., que o arco-íris é a ponte que conduz as almas de um mundo para outro. O próprio termo pontífice, que dizer em construtor de pontes. Repetimos, tal jovem que defendeu a França contra os seus inimigos, como se viu, traz em seu nome a revelação do mistério. João, no Apocalipse 5 versículos 3 ao 13, Paulo, na segunda epístola aos Filipenses, versículo 10, em Isaías 45 versículo 23, fazem referência a esses acontecimentos e aos habitantes do interior da terra, que ninguém poderia conceber tais palavras, como sendo empregadas em relação com os vermes e outros animais que vivem na primeira camada de certas regiões do globo, etc. No norte da Rússia existe um povo que vive exclusivamente debaixo da terra, pois aí possuem suas casas, suas plantações, etc., só saindo para caçar em determinadas épocas do ano. Os primeiros ciganos que chegaram à França, a vide mistério dos ciganos. Não é, pois, mera coincidência, que o último desses continentes, donde surgirá a sétima raça, seja o de Púchara, o significado de mar de leite ou de manteiga clarificada. Chave de Púchara foi o nome do símbolo que esteve no respectivo escrínio da obra, durante 7 anos. E que seu chefe teve de levar novamente, para o lugar da sua origem. São Lourenço, estância hidromineral sul-mineira, faz também lembrar que sua produção principal, ou de todo o estado de Minas Gerais, é a de laticínios, por isso mesmo, relacionados com o verdadeiro significado daquele supracitado símbolo. Ademais, como temos dito inúmeras vezes, continua o autor, Serra da Mantiqueira, faz lembrar o do vaso que conserva a manteiga, isto é, mantegueira. Manteiga ou mantica, no latim. Tanto vale, é o lugar onde se acha, no presente ciclo, o que de mais alto ou elevado se pode conceber em espiritualidade. Donde ser apontado como centro de radiações espirituais para toda a face da Terra. Reis non verba. Na revista Daraná. Estudo de H.J. Souza. Logo procuraram estabelecer-se embaixo da terra, onde além de construírem suas casas, dedicavam-se à arte de ferreiro, da qual são mais que exímios. O título em hebraico das epístolas de Paulo refere-se exatamente a semelhante lugar, que, segundo as várias tradições, toma os mais variados nomes, aponta em Agartha ao Efesim, Agartha ao Galatim, Agartha ao Romim, isto é, da Agartha aos Efesos ou ao Efesos.
Da Agartha aos Gálatas, da Agartha aos romanos. E como Agartha também seja chamada de Cidade das 12 Serpentes, como se falou em outros lugares deste trabalho, além de Dragão das 7 Escamas, poder-se a compreender melhor a razão pela qual o presidente da Sociedade Teosófica Brasileira teve que visitar, em 1899, a cidade de Srinagar no norte da Índia, pois, o significado de semelhante palavra sânscrita, é homens-serpentes, sábios ou iluminados. De fato, Srinagar ou o próprio Oriente, naquela época, ligada se achava a referida e misteriosa cidade. Serpente e dragão são, por sua vez, termos que se confundem. Nas lendas do povo Narroa, seu Manu, o famoso Quetzalcoatl tinha enroscadas em seu corpo 12 serpentes. E isto não passa de uma alegoria de imenso valor iniciático, o Manu representando o Sol. E as 12 serpentes, suas casas ou signos do zodíaco. Quanto ao número 7 dessas mesmas serpentes, como também foi dito anteriormente, equivalem aos astros ou planetas que gravitam em torno do Sol. A Agartha, tanto outrora como hoje, é composta de 7 regiões, cada uma delas governada por um rei. São os 7 reis de Edom de que falam certas escrituras sagradas. E assim, tudo isso será mesmo lema utopia ou fantasia? Existirá, realmente, semelhante lugar, ao qual, nos últimos tempos, se propôs chamar de Shangri-La. Por isso mesmo, um horizonte perdido para os homens vulgares, mas horizonte achado ou encontrado, para os de boa vontade, que outros não são, senão, aqueles que, de semelhante horizonte, se fizeram dignos. Felizes daqueles que não viram e creram, ensinou Jesus, aos seus discípulos.